E aí, turma, que se liga no Futebol Paraibano, estamos começando mais uma edição do podcast Minutos Finais. Nessa edição, novamente sem nosso querido amigo Felipe Costa, que tão bem conduz o nosso programa, ele que esteve na transmissão do Globoesporte.com, fazendo as reportagens na pista, no campo, na beira do campo, vendo tudo de muito perto, lá no estádio Presidente Vargas, e por isso não pôde comparecer a essa gravação do episódio de número 11. Então, neste programa, estou com Pedro Alves. Saudações aos amigos, Erison, Edgley e, claro, aos ouvintes aí do Minutos Finais, né? E também estou com Elson Silva. Saudações aos companheiros e às companheiras que acompanham o podcast. Vamos lá debater mais um fim de semana, mais um punhado de jogos do futebol paraibano e todas as suas nuances. Beleza. E além deles, ainda vamos ter as luxuosas participações de Isabel Rodrigues e de Silas Batista ao longo do programa, que vão trazer suas impressões das partidas em que trabalharam, das partidas que viram de perto de mais um final de semana de bola rolando no futebol paraibano, né? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa já tradicional vinhetinha com a música do Razamate. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Massa, tá aí a música do Razamate, que nos emprestou para fazer essa vinhetinha legal do Minutos Finais e que também faz muito sucesso aí para a turma que acompanha a banda do nosso querido Diogo. Isso, Diogo, que às vezes também é Zé Freitas, mas no Razamate ele é Diogo Egito. Então, vamos começar cronologicamente, né? Pelo jogo do sábado, e pelo jogo da Copa do Nordeste, que teve a vitória do Botafogo por 2-1 sobre o Náutico lá no Almeidão. Pedro Alves e Elson Silva, que estiveram em campo, eu estive trabalhando, mas não em campo, eu estive na redação do Globoesporte.com, acompanhando o tempo real. Então, vamos primeiro com as impressões de Elson Silva, que comentou o jogo para o Voz da Torcida. E aí, Elson, o que é que você viu? O que é que você achou interessante nessa partida do Botafogo, na vitória de 2-1 sobre o Náutico? Apesar da pressão que o time sofreu no fim do jogo, com 2 homens a mais, uma situação completamente injustificada e descabida, que fez o torcedor não sair tão aliviado, apesar da vitória, mas ainda com um pouco na bronca, mas mais com o goleiro Samuel Pires do que com o Evaristo Pisa dessa vez, e daqui a pouco a gente pode até chegar nessa discussão sobre o goleiro do Botafogo. Eu vi um time um pouco melhor do que nas primeiras 4 partidas do ano, um pouco mais interessado com o jogo, talvez pelo fato ou a pressão pode ter ajudado muito, a torcida bateu firme no time nessa semana, ainda mais depois que foi adiado o jogo da Copa do Brasil, e também a estreia do Léo Moura, né, que levou um bom público ao estádio Almeidão. E o Pisa resolveu voltar para o seu tradicional 4-3-3, né, para o seu esquema de segurança. Colocou o Pimentinha como titular, tirou o Cássio Gabriel, que nem entrou no decorrer do jogo. Fez o trio ofensivo com o Lohan centralizado. O Lohan fez uma partida muito ruim em termos de conclusão de jogada. Errou finalizações bem, bem simples. Apesar de ter feito pivô e ter tido algumas outras participações que foram até boas, mas para quem cobrava Nando pela falta de gols, não pode alisar a participação de Lohan no jogo de ontem. E com o Kelvin, que fez também um bom jogo, foi responsável por expulsões da equipe do Náutico, que criticou bastante a arbitragem, depois a gente também vai tocar nesse assunto. Mas voltando para o Belo, achei a atuação um pouco mais consistente, pelo menos por 70 minutos, antes de ter 2 jogadores a mais e ficar sofrendo pressão, mas o time se comportou bem, o Pimentinha fez um ótimo jogo, para mim foi o melhor jogador da partida.
criou algumas oportunidades contra uma equipe do Náutico rápida que saía muito em velocidade, principalmente no primeiro tempo no lado direito com o Eric, que chegou até bem logo no comecinho do jogo. O Léo Moura, com toda a categoria e tranquilidade, conseguiu afastar o perigo e ainda puxar o contra-ataque. Mas acho que a atuação, se você tirar o macro, dá para se aproveitar mais do que nos outros jogos. Acho que muito da crítica da torcida vinha por conta da preguiça e pela falta de vontade do time nos outros jogos. E dessa vez, tirando os minutos finais da partida, para citar também o nome do nosso podcast, né? Em que a equipe não conseguiu render mesmo com homens a mais. Achei que o Juninho no meio campo foi melhor do que nos outros jogos. O Rogério parecia muito pilhado excessivamente, inclusive, brigando até com o próprio goleiro Samuel Pires, criando confusão no lance das expulsões do Náutico. Ele criando confusão sem nenhuma necessidade, já que era o outro time que tinha acabado de perder jogadores. Vi um bom jogo do Rodrigo Andrade, participou bem, dessa vez com 3 homens só no meio campo, ele ajudando um pouco mais na marcação, voltava um pouco para construir as jogadas, algo que ele não vinha fazendo nos últimos jogos, e que era justamente o que Juninho precisava fazer, e dessa vez fez um pouco mais, mas achei a exibição um pouco melhor. O Botafogo claramente precisa de um goleiro e está no mercado em busca de um substituto para o Samuel Pires, que não consegue passar a segurança e que falhou. Não sei se foi falha, mas acho que era uma bola defensável. O gol que o Botafogo levou quando tinha acabado de fazer o segundo. Então o Botafogo está no mercado e especificamente sobre o Léo Moura. Achei que fez uma partida para o gasto, honesta, para um jogador de 41 anos que estava em seu primeiro jogo da temporada. Jogando em um setor que tinha o Pimentinha jogando no ataque ali pelo seu lado, o lado direito, ele não precisava subir tanto, e nessa ele guardou muita posição e não comprometeu, ainda deu um passe muito bom para o Pimentinha chegar finalizando, mas não acabou sendo concluído em gol. E acho que a principal contratação do Botafogo já deu para sem o Israel e substituindo o Léo Moura, só em não comprometer já é muita coisa. Obviamente espera-se mais, mas para um primeiro jogo, nessas circunstâncias, achei que a participação dele foi boa. Vou deixar o Pedrinho falar por cima aí, fazer um panorama geral e depois a gente entra em algumas discussões mais específicas sobre essa vitória de ontem. Edson, já pegando o gancho do que você falava da atuação do Léo Moura, eu achei que isso aí mesmo, não comprometeu. Ainda realmente é muito tímido para o investimento que foi feito, né? Uma atuação dessa, óbvio, espera-se que não seja o normal, né? Mas para uma estreia diante de um adversário tão difícil, embora bastante desfalcado, e com a cabeça mais no jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil do que na partida de sábado propriamente dito. Então, assim, acho que o Léo Moura, pela estreia, daria uma nota, sei lá, nota 6. Não comprometeu, mas também não foi nada demais. E tem até o detalhe que ele estava jogando, fazendo dobradinha, né, com o Pimentinha. Sendo que o Pimentinha lá no campo de ataque estava tão bem, mas tão bem, que acho que não necessitou do Léo Moura aparecendo tanto, pelo menos fazendo o corredor, né? Talvez pudesse ter ajudado mais construindo pelo meio e tal, até para suprir a ausência criativa, né, do Juninho, que defensivamente até pode ter ido bem, mas ofensivamente segue sendo uma pedra no sapato desse time do Botafogo, né? Enfim, essas são algumas considerações que eu queria deixar, e também ainda sobre o Lohan, né? Não podia deixar de citar para mim, bem fraco, camisa 9 atual camisa 9 do Botafogo, que sinceramente está deixando muito a desejar. Já desde a pré-temporada não me agrada o estilo dele. Para o torcedor do Botafogo, e aí eu acredito que a boa parte da torcida espera uma estreia do Lucas Simon que deixe o Lohan no banco, porque sinceramente é a peça destoante desse ataque, né, do Botafogo, que ontem poderia ter funcionado muito bem,
porque Pimentinha criou boas jogadas, o Kelvin também apareceu bem pela esquerda, e quando a bola chegava no Lohan, acabava desafinando, né? Sei que Pedro tem uma opinião um pouco diferente, gostou um pouco da participação do camisa 9 do Botafogo, mas é isso. Vamos lá, Pedro Alves, para suas impressões desse Botafogo 2, gols de Luiz Gustavo e Rodrigo Andrade, e Náutico 1 com o gol do Jean Carlos. Bom, para começar falando do Lohan, né, já que vocês terminaram aí a visão de vocês falando do Lohan, eu acho que ele é um atacante bem limitado. Concordo com a visão de vocês em relação à definição, e eu acho que é o principal, a responsabilidade dele é fazer gol, é definir, então nisso, que é a principal responsabilidade dele, é nisso que ele deveria ser melhor. Eu acho que ele não é tão bom assim mesmo, então o Botafogo acho que ainda precisa de um atacante que resolva, é importante que tenha, não vejo que vai ser Lohan esse tipo de peça. A única coisa que eu acho que ele agrega um pouco, e eu acho que se ele tem ido bem, mais do que eu esperava pelo menos, eu lembro muito bem que o Evaristo Pisa fazia uma defesa a Nando. Eu falei Nando porque Nando foi o último atacante do Botafogo, né? E também muito discutido. O Evaristo Pisa fazia uma defesa muito no sentido de que ele abria espaço, de que ele fazia a parede. E eu discordava frontalmente disso porque eu via de outra maneira. Eu via justamente que ele não fazia isso. Embora fosse um definidor melhor do que o Lohan, por exemplo. Fosse um jogador mais técnico. Mas ele não tinha tanta disposição, nem tinha tanta efetividade nesse tipo de bola, né? De ligação direta. Ele quase nunca fazia a parede ou dava uma casquinha boa. E isso o Lohan faz um pouco melhor. Só que ainda é muito pouco, né? Então eu concordo com vocês de uma maneira geral que o Lohan ainda é uma peça que seria importante que o Botafogo tivesse um melhor. A esperança, acho que é esse argentino, né? É a grande esperança do Botafogo. O argentino Lucas Simon, que já está regularizado, imagino que viaja para a Bahia. Mas que na partida de sábado acabou nem ficando no banco de reservas. E um detalhe, né, Pedro? É uma esperança, mas que ninguém sabe de fato como é que ele joga, né? Esperar. Exatamente, é aquela fé cega, né? Agora, é um jogador que tem alguns bons números, né? Principalmente na temporada de 2018. 2019 ele jogou menos lá no Cobreloa porque se machucou e tal. É um jogador que tem sua história lá no Cobreloa, era muito querido, já foi capitão e tal, enfim. Vamos ter que esperar porque a gente não conhece muito bem. Falando do jogo, acho que o Botafogo, dos testes mais difíceis que teve nesse ano, foi a melhor partida do Botafogo, a menos fraca, digamos assim. Porque eu não achei que chegou a ser uma boa partida. O Botafogo não começou jogando bem, teve poucas chances e acabou, uma grande chance com o Kelvin, por sinal, mas acabou achando o gol, né, de cabeça. Parece que é uma jogada muito forte do Botafogo, né? O Luiz Gustavo sobe muito bem, o Fred também. O Luiz Gustavo já vai para o seu segundo gol, fazendo de escanteio, né, definindo. Agora, muito amiga, né, a defesa do Náutico, né? O Luiz subiu sozinho e deu uma testada abrindo o placar. Mas o primeiro tempo eu não gostei muito do Botafogo. Foi muito parecido do que vinha apresentando. Já a segunda etapa eu já achei mais interessante. O Belo conseguiu criar boas chances claras que poderia ter aumentado o placar. Conseguiu mostrar um pouco mais de repertório, sobretudo na direita com o Léo Moura e o Pimentinha. E aí, falando disso, eu imagino que é assim que o Pisa pensa mesmo, para dar uma tranquilidade maior ao Léo Moura. Provavelmente o Pimentinha vai se firmar como titular jogando ali na direita. Então o Léo Moura não vai ser tanto esse cara de ir para o fundo, né, de fazer tantas jogadas abertas, mas vai ser uma boa opção ali, jogando ao lado do Pimentinha para dar rapidez. Ele tem um bom passe, inclusive meteu uma grande bola ali, enfiada, coisa que a gente vê muito pouco aqui no Botafogo, nesse time do Botafogo, e aconteceu isso. Mas o Léo Moura ainda é muito tímido, como vocês falaram, concordo plenamente, embora eu achei que foi uma boa estreia, né, para um jogador que tem 41 anos, jogou os 90 minutos, defensivamente foi muito preciso, também muito calmo para iniciar jogadas em momentos de pressão, da marcação-pressão do Náutico, uma coisa que praticamente só ele teve isso. Os zagueiros, por exemplo, não tiveram que fazer muita ligação direta, e foi isso que incomodou, né? Como o Botafogo achou um gol logo, o Náutico já foi fazer sua marcação-pressão depois desse gol e quase até o fim do jogo. Então o Botafogo não conseguiu fazer essa saída de bola muito boa. Achei muita ligação direta e eu acho isso meio inadmissível. Já estamos no quinto jogo, o time tem que ter calma, tem que saber botar a bola no chão, tem que abrir espaço.
e isso ainda me incomodou muito. Mas ainda assim foi na minha visão, um resultado merecido, porque o Botafogo criou algumas chances claras e mais perigosas do que o Náutico, né? O Náutico que, na minha visão, teve uma desproporcional aí reclamação com a arbitragem, que não, na minha opinião, não foi ruim, mas que não errou o tanto que o Náutico vem dizendo que errou, né? Lembrando que o gol foi irregular mesmo do Náutico. As expulsões, na minha opinião, todas eram para segundo amarelo. Teve um pouco de vacilo dos jogadores do Náutico. Então, talvez o erro que aconteceu foi no gol do Botafogo de pênalti, né? O início da jogada talvez tenha sido falta realmente, mas eu acho que não vai na conta só do juiz dessa derrota não, até porque o gol, que é o que mais reclamaram, foi realmente irregular, embora a bandeirinha tenha marcado uma falta que eu não vi falta, revi já o lance muitas vezes, não achei falta, mas de qualquer maneira o gol foi irregular porque o jogador do Náutico estava impedido. Mas em suma foi isso, eu queria só destacar o Rodrigo Andrade, que eu acho que fez a sua melhor partida no ano, além de assistências, ele não assistências para gol, e o gol, na verdade uma assistência, né, no escanteio, e o gol, ele abriu o jogo, né, ele não atrasou o jogo como vinha fazendo, fez uma partida mais incisiva, mais interessante, dando velocidade aos atacantes, né, abertos. Então eu gostei dele, gostei muito do Mário Sérgio, lateral esquerdo. Mário Sérgio fez uma boa partida, na minha opinião, muito seguro defensivamente, e sempre que foi acionado ofensivamente foi bem. E também o Pimentinha, que deu muito trabalho ali, jogando à direita, perto do Léo Moura. Eu queria destacar de novo o Juninho, né, que voltou a jogar bem. Acho que talvez tenha sido seu primeiro bom jogo no ano, fazendo ali o papel de segundo volante. Recebeu até o prêmio de melhor jogador da partida, que eu discordo que ele tenha sido o melhor, mas ele fez uma partida bastante consistente, segura na marcação e distribuindo melhor as jogadas, coisa que ele não vinha fazendo nos outros jogos. No Botafogo, outra questão sobre o que eu queria destacar no Botafogo foi que o Pisa falou que durante a semana que devia começar com as linhas altas por conta do Náutico posicionado mais no seu campo defensivo. Mas quando o Náutico tinha a bola, o Botafogo marcava só atrás do meio campo desde o começo da partida. Talvez pela... eu achei só isso o bem estranho Juninho... também, Erison, verdade. Muito Talvez tempo jogando com a linha bem baixa, né? Achei bem esquisito. Fazendo uma leitura, talvez por ter só o Juninho, o Rogério, de ser bastante marcador na frente da defesa, com um lateral que tem 41 anos, com a defesa que não é veloz, e só o Mário Sérgio, que poderia ser um pouco veloz, jogando contra um ataque muito rápido do Náutico, com o Lucas de um lado, o Jean Carlos pelo centro e o Eric pela direita, que foi quem mais deu trabalho, talvez para se expor menos, para não dar espaço para esses jogadores terem campo para correr, ele tenha usado a linha baixa desde o começo, mas também achei bastante estranha essa postura. Eu pensei que o Botafogo ia pressionar. Deu sorte de ter feito o gol cedo na cabeçada boa do Luiz Gustavo, né? O zagueiro. Isso. Isso, do Luiz Gustavo. E aí pôde ter mais tranquilidade até para manter essa marcação mais no campo de defesa. Mas a gente espera que... Bom, eu ao menos espero que agora que ele voltou ao seu esquema tradicional com 3 atacantes e com o Léo Moura que vai ser lateral direito, pelo menos nesse início de passagem do Botafogo, que o Pisa mexa um pouco menos no time. Acho que é natural para a partida da Copa do Brasil a entrada do Everton Heleno no meio campo na vaga do Juninho. Eu acho que o resto vai se manter. Então é bem possível que agora ele, tirando questões físicas, que ele mantenha o time base agora para tentar ganhar corpo, ganhar entrosamento, que era o que faltava, o que também faltava no time nesses primeiros jogos. Sobre a arbitragem, também não tem muito o que reclamar. Acho que nos podcasts dos amigos pernambucanos vão falar bastante, mas se eles forem ver o lance com tranquilidade e ignorando a pressão que o Timbu fez na imprensa local lá, falando que foi garfado e tudo mais, vão ver que foi realmente impedido o lance do gol anulado, que os lances de expulsões foram realmente para segundo amarelo, apesar de eu não gostar do critério que o árbitro usou de tentar controlar o jogo dando cartão, mas ele seguiu o mesmo critério para dar o segundo amarelo nos 2 lances que deveriam ser realmente de segundo amarelo e colocar os jogadores na rua. Então acho que foi uma atuação boa do Botafogo, mas faltou, acho que talvez essa pressão que o time vem vivendo nesse início de temporada tenha influído bastante para a falta de tranquilidade
durante a pressão que sofreu nos minutos finais, né? Que era muita bola jogada na lateral na área, o Botafogo não ganhava uma, muita falta boba que faziam na lateral da área para ser cruzada na área, tanto que foi nessa que saiu o gol que acabou sendo anulado. Mas talvez com essa vitória sobre o Náutico, o time campeão da Série C, um adversário muito difícil, talvez o time agora consiga um pouco mais de calma para trabalhar, e um bom resultado também na quarta-feira na Copa do Brasil pode ser determinante para essa virada nesse início de temporada da equipe da Maravilha do Contorno. Eu só continuo achando que o Pisa depende desse jogo da Copa do Brasil, viu? Repito, não é informação, não tenho informação disso, mas é uma sensação, né? É uma sensação que eu tenho, e um pouco de conhecimento, assim, do que parte dessa diretoria ainda tem aquela ressalva, sabe, com o Pisa e tal, ainda se discute. Eu não tenho a informação que eu digo de que se perder ele cai, isso eu não tenho como informação, mas eu tenho sim, já apurei que ele não é unanimidade, já não era, a próprio Sérgio Meira, como o Breno, como o próprio Ellison insiste, o próprio Sérgio Meira tinha dito que ele não era unanimidade, né, antes da renovação. Então, ainda tem muita gente lá dentro do clube que se incomoda um pouco com algumas coisas do Evaristo Pisa, e eu ainda acho que ele depende desse jogo de quarta-feira, viu? E no momento de tanta pressão e início de temporada, não apareceu nenhum dirigente. Eu até falei isso, não sei se no último programa onde foi que eu falei. O Botafogo gosta muito de se posicionar sobre coisas aleatórias que não precisam de posicionamento. E no meio de toda essa pressão e essa turbulência que o time vinha após 4 jogos apenas de temporada, não apareceu um dirigente para garantir que o Pisa estava tranquilo, que tinha tranquilidade para trabalhar, que estava seguro no cargo. Ninguém assume que ele está em perigo, mas ao mesmo tempo ninguém fala que ele está garantido no cargo. Então é uma situação bem esquisita, e eu também tenho essa mesma sensação de Pedro. Se cair na quarta-feira para o Atlético de Alagoinha da Bahia na Copa do Brasil, eu acho que não vai precisar de muito mais coisa para o pessoal mandar ele embora, não. Pois é. Lembrando que na quarta-feira o Botafogo precisa apenas de um empate para garantir a classificação, né? Já que é a equipe mais bem ranqueada no confronto. Basta o empate, até um 0-0 resolve. Então, vocês acreditam que mesmo com um empate, com a classificação no empate, vocês acreditam que o Pisa ainda balança no cargo? Se empatar, eu acho que ele permanece, mas acho que vai ficar uma outra nota de corte futura, sabe? De algum outro tropeço mais forte, assim, dele cair. Sinceramente, eu não consigo ver, como o Ellison falou, eu não vejo mais, como já aconteceu ano passado, por exemplo, um respaldo, sabe? Um discurso de respaldo e tal, de que ele permanece. Eu vejo que está naquela situação de que está faltando aí o motivo, que tem que ser mais forte, evidentemente, para a demissão do Pisa. Beleza, então. Vamos virando a página e entrando no Campeonato Paraibano, que teve rodada no sábado, mas teve o seu complemento neste domingo com 3 partidas. Vamos para a principal delas, né, que foi o confronto entre 13 e Nacional de Patos. Jogo que teve transmissão ao vivo. Já discordo aí de você, viu? Acho que a principal foi em Cajazeiras. Bom, eu considero o principal porque foi a volta do 13 ao PV porque é o jogo, enfim, da TV, você tá comprando também. Aí, você tá comprando esse negócio aí de televisão. Também tem isso que conta. Mas, enfim, foi o reencontro do 13 com o PV, né, onde se sente mais, digamos, à vontade, né, para jogar e receber seus adversários. Enfim, o que é que vocês conseguiram ver desse jogo? Confesso que não consegui acompanhar muita coisa, mas do pouco que vi do segundo tempo, gostei da equipe do Celso Teixeira. Vi que tem algumas coisas ainda a evoluir, mas já tem algumas engrenagens funcionando próximo daquilo que se espera. E aí, Pedro? E aí, Edson? O Galo vai fazendo o seu papel, né? Eu acho que o grupo A, sinceramente, eu não acho que ninguém vai sobrar, não. Tem muita gente achando que o Botafogo vai sobrar nesse grupo. Eu acho que a disparidade é tão grande do grupo B que eu vejo que a tendência, pelo menos, é que não hajam tantos tropeços de Botafogo, 13 e Atlético.
Acho que o Campinense pode até ser fiel da balança, para ver quem se classifica desses três. O 13 só perdeu do Souza, né? Então acho que sinceramente é uma derrota que está na conta. E hoje com o Nacional fez o seu dever de casa, né? Eu só acho que ainda o 13 ainda não conseguiu engatar um futebol um pouco mais criativo. Pelo que eu vi, o Nacional também não jogou bem, mas sobretudo no primeiro tempo conseguiu controlar bem a partida. O Galo não, apesar de ter muito mais a bola, não teve grandes chances assim. Então, o próprio Celso Teixeira, na torcida, começa a ser mais questionado também, porque o Galo não apresenta um futebol tão vistoso ainda. Mas em termos de resultados, eu acho que o 13 vai conseguindo aí sedimentar, pelo menos nesse início de busca pela classificação, muito bem. Acredito que não consigo ver assim que 13 Atlético, falando de 13 Atlético porque jogaram na rodada, né? Mas não consigo ver que eles vão acabar tropeçando tanto assim. Então acho uma vitória bem importante, por mais que ainda não esteja jogando tão bem. Acho até que a escalação do 13 é bem interessante, né? Jogando com 3 atacantes, eu tenho gostado pelo menos, mas falta um pouco de criatividade, né? O time depende muito do Almir, que é esse jogador diferenciado. Apesar do Gilmar, o lateral esquerdo, ter ido bem no jogo de hoje, mas as laterais ainda também não são de tanta confiança. Embora o Gustavo ataque muito, mas ele depende muito mais da bola parada hoje em dia. Ele é rápido e tal, mas cruza bem, mas não é esse cara, pelo menos na minha visão. O próprio Edgley tinha falado isso no programa, né? É bom ter um lateral melhor do que o Gustavo, né? O Gustavo pode ser até uma boa opção, mas eu não acho que seria um cara para tomar conta dessa lateral direita. E aí eu tenho gostado do Vinícius Barba também, mas não é um cara que chega para criar tantas chances assim, mas é um jogador bem lúcido. E o Robson é de muita marcação, então ainda falta um pouco mais de repertório ao 13, mas em resultados, repito, o time vai conseguindo bem aí sedimentar esse início de campanha, e que eu não consigo ver, pelo menos, tantos tropeços contra times mais fracos do que 13 Atlético. Não consigo ver esses times tropeçarem, e nem o Botafogo. Então, na minha visão, o Campinense tem tudo para ser o fiel da balança aí nesse grupo A. E o Celso Teixeira entra na situação de muitos times brasileiros, né? Porque ele mantém um esquema de jogo ou um desempenho parecido com o que salvou o time da Série C no ano passado, que naquele momento foi bastante significativo, necessário e útil. Mas para um time que foi reforçado e está melhor do que aquela equipe, e sendo o 13 no Campeonato Paraibano, de quem se espera um papel de protagonista, e aí é normal que a torcida do Galo acabe achando pouco o desempenho da equipe nessas primeiras partidas. Acho que a derrota para o Souza entra nessa conta também de jogos que podem ser perdidos, ainda mais nas condições do Marizão. Mas é uma vitória importante sobre o Nacional de Patos, também ainda deixando a desejar no futebol, mas pensando em classificação, o 13 tá onde dá para estar. Eu acho que o Atlético, que daqui a pouco a gente fala que vem, talvez seja um pouco mais surpresa do que o 13, pelo investimento não ser tão grande, mas apesar de já ser esperado. Mas eu acho que é bem por esse lado. O 13, apesar de ganhar, ainda segue com... O torcedor alvinegro segue com o pé atrás pelo desempenho fraco e querendo saber até quando ele durar. E o Almir mostra que, apesar de ter 37 anos, ainda é realmente o jogador que está carregando esse time nas costas, fez seu primeiro gol, já tinha dado outras assistências em outros jogos e vem fazendo a diferença aí, o camisa 10 do Galo da Borborema. O Almir realmente tem muita qualidade e eu concordo. Fico nessa bronca com o time do Celso Teixeira já desde o ano passado. Na verdade, antes mesmo dele assumir, que faltava criatividade, né, ao meio campo do 13. Que no ano passado insistia em jogar no 4-3-3 com 2 volantes e Marcelinho isolado como cabeça pensante nesse meio de campo. E nesse ano repete essa mesma fórmula, só que dessa vez com o Almir. Enfim, vamos falar logo do Campinense, Ellison, que foi até Cajazeiras, enfrentou o Atlético, o Trovão Azul, que venceu com gol de Paulinho, e disparou, né, na liderança do grupo A
do Campeonato Paraibano. Chegou aos 10 pontos, lidera o grupo, é seguido pelo 13, que tem 9 pontos depois dessa vitória sobre o Nacional de Patos. Então, o Campinense, como o Pedro já adiantou, vai ser mesmo esse fiel da balança, vai ser o time que vai definir os classificados do Grupo A, porque, vale lembrar, o 13 encara, na próxima rodada, o Campinense. Já teremos clássico dos maiorais no próximo domingo. Então, essa já vai ser uma outra oportunidade de sabermos como é que o Campinense vai influenciar na classificação do Grupo A. E também o Atlético enfrenta o Souza, né? Que foi justamente quem ganhou do 13 e pode ser outro que põe alguma lenha aí nesse campeonato nesse campeonato paraibano. Mas acho que é bem possível, bem provável, inclusive, que o Campinense seja realmente o fiel dessa balança e o Atlético conseguir uma vitória importante, né? Jogando no Perpetão lotado mais uma vez, que é uma coisa que enche sempre meus olhos, é ver o Perpetão lotado com a torcida atleticana fazendo a torcida, e eu vou sempre registrar isso quando for possível. Tava vendo imagens, vídeos e tudo mais do Perpetão, né, na tarde desse domingo, na vitória por 1-0 e a torcida empurrando, fazendo a festa, comemorando mais uma vitória da equipe atleticana, que teve a volta do volante Ferreira, né, que tinha ficado de fora dos últimos 2 jogos por conta de lesão. No jogo passado, quando o São Paulo Cristal começou até no banco de reservas, hoje voltou a ser titular. O Ederson Araújo mudou um pouco a equipe, voltou a jogar com 4 homens no meio campo, mas insatisfeito com o desempenho logo na metade do primeiro tempo, pouco depois da metade do primeiro tempo, colocou o Paulinho em campo para tentar pressionar mais a equipe da Raposa, que teve a estreia do Fábio Júnior, a reestreia do cantor no ataque rubro-negro, acabou saindo no intervalo, rendeu muito pouco, e aí fica a dúvida se ele vai começar ou não o jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Mas voltando para o jogo, e foi justamente o Paulinho que o Ederson colocou, que acabou aos 15 minutos, no meio da defesa do Campinense, que vacilou, acabou marcando o gol da vitória. E o Atlético segue sendo o único invicto ao lado do Botafogo nesse campeonato, né? Não perdeu ainda, são 3 vitórias e 1 empate em 4 jogos. O Botafogo está invicto, mas só jogou 2 vezes, ganhou os 2. E o Atlético segue aí, dando passos firmes em busca da classificação ou da briga pela classificação nesse grupo A até sua reta final, porque, como o Pedro bem falou, 13, Botafogo e Atlético dificilmente vão perder pontos para as equipes do grupo B. Então, tirando com exceção do Campinense, que joga muito com a camisa e tem um elenco bem treinado pelo Oliveira Canindé, que pode dar trabalho, mas a torcida atleticana vem bem feliz e eu vejo o Atlético com um caminho muito mais consistente, inclusive em desempenho, diferente do que acontece com a equipe do 13, que tem um ponto a menos só, mas com um desempenho bastante questionado. Então, acho que a campanha do Atlético é muito boa e cada vez mais está na briga aí por essa classificação para a semifinal. Eu queria só, primeiro falar do Atlético rapidamente, que vai fazendo o que a gente esperava, né? De ser um desses brigadores pela vaga, por uma das vagas na semifinal, nesse grupo A, ao lado de 13 Botafogo. O Atlético vai fazendo isso muito bem nesse início também, assim como o 13, eu acho que vai avançando sem tropeçar, pelo menos até o momento. E conseguiu uma vitória fundamental contra o Campinense, que poderia ser uma vitória do Campinense, ainda assim estaria numa conta, se não analisarmos os times, né, a qualidade dos times, mas dos clubes, digamos assim. O Campinense ir lá tirar ponto do Atlético é uma coisa natural diante da história. Mas diante dos times que tem, essa vitória se faz muito importante, porque é justamente, como eu vim falando, e acho que o Campinense pode ser um desse time do grupo B, que vai ser o fiel da balança para as classificações dos times do grupo A. Então essa vitória se faz muito importante. Eu queria só dar uma cornetada no Canindé, no seguinte sentido. O artilheiro do Campeonato Paraibano ainda um deles, pelo menos, é o Rafael Biapino, né? E ele vem jogando bem. Então sacar o jogador por causa do Fábio Júnior, no momento que o Fábio Júnior tá, eu não acho uma boa, sabe? Eu não me passa na minha visão, pelo menos não vejo coerência nisso. E você pode até criar uma situação ruim com o próprio Rafael Biapino, que tá bem, né? Então o cara tá bem. É meritocracia, Pedro. O que é que ele precisa fazer mais, né? Se o cara tá bem e depois sai. A não ser que for uma análise de descanso, né? Pode ser também em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro.
Mas não sendo isso, eu não vejo que o Fábio Júnior é aquele cara nesse Acho que momento não é descanso não, porque indispensável. já não jogou no fim de semana, quando era o jogo do Botafogo, né? Com o clássico contra o Botafogo, que tinha sido Isso adiado. O é. Campinense vinha há 10 dias sem jogar, fez até um amistoso. Parece ser uma opção mesmo, e aí eu discordo um pouco dela, sabe? Eu acho que o Rafael Biapino merece, fez por onde jogar e ser titular desse time. E o Fábio Júnior, que nesse momento, que há muito tempo não joga, que tem que buscar seu espaço. Mas, tirando isso, é uma vitória muito, muito importante do Atlético. E o Campinense agora também era um jogo difícil, então não é uma derrota que é para acabar com o clima lá do Oliveira Canindé no clube, enfim. Agora é focar Copa do Brasil, mas o Campinense continua líder e continua bem no grupo B, né? Pois é, o Campinense lidera o grupo B com 6 pontos, mesma quantidade de pontos que o Souza, que tem um jogo a menos, assim como o Campinense, porque não jogou na rodada, já que enfrentaria o Botafogo. Então, vamos para o próximo jogo, porque teve a segunda vitória da Pere Lima, né? Venceu por 1-0 o São Paulo Cristal no Amigão neste sábado e chegou aos 6 pontos. Agora é o quarto colocado do grupo A, e tivemos a Isabel Rodrigues, nossa querida amiga, repórter da CBN Paraíba, que esteve na beira do gramado lá no Amigão, acompanhando a partida, e vai nos trazer mais detalhes deste jogo que aconteceu no sábado. Valeu, meninos. Pois é, Pere Lima e São Paulo Cristal abriram a quarta rodada do Campeonato Paraibano no sábado à tarde, uma tarde pelo menos de arquibancada monótona, um público total de 173 pessoas, 3 pagantes para uma super renda de R$40. Pois é, esse é o Campeonato Paraibano. Mas é isso aí, a Pere Lima que não arrasta, né, uma torcida, inclusive abre apenas o setor de cadeiras, mas se na arquibancada foi assim, dentro de campo até que foi um jogo disputado. As duas equipes perderam muitos gols, uma chuva de gols perdidos, tanto da Pere Lima quanto do São Paulo Cristal. A Pere Lima conseguiu ser mais precisa e converter pelo menos um golzinho que garantiu os 3 pontos. Um jogo muito faltoso, muitas faltas, muito truncado o jogo. Mesmo com tanta falta, eu achei até que ficou barato de cartões. Foram 2 cartões amarelos para a Pere Lima e um para o São Paulo Cristal. Acho que poderia até ter saído mais alguns cartões. Um jogo que parava o tempo inteiro, era uma falta atrás da outra. Mas é isso aí. Esse é um panorama. A queixa no final do jogo dos 2 treinadores foi exatamente a quantidade de gols perdidos. O Eudes Pedro, que fez sua estreia pela Pere Lima nessa partida contra o São Paulo Cristal, reclamou bastante disso, disse que ainda precisa encaixar algumas coisas, encaixar principalmente a experiência que ele tem ali no meio de campo, com o Marcelinho, com o Balotelli, que precisa dar uma mescla melhor e fazer encaixar com a juventude que ainda tem, que tem dentro do time da Pere Lima. Já o Índio Ferreira, ele quase que chora na entrevista do final do jogo, porque não aguenta mais ver o seu ataque não produzir. O São Paulo Cristal é o único time que não marcou nenhum gol ainda em 4 rodadas do Campeonato Paraibano. Ele disse que não sabe mais nem como corrigir, que o que precisa é a bola entrar e que principalmente isso prejudica na autoestima dos jogadores, né? Os atacantes que não marcam gols, o time que não marca gol em 4 jogos, então já prejudica essa parte psicológica dos jogadores. Inclusive, quando terminou o jogo, eu estava ali naquela área de dispersão, né, do pessoal no estacionamento do Amigão. Eu estava sentado esperando minha carona chegar para poder ir para casa e estava bem pertinho dos jogadores de São Paulo Cristal. E eu escutei eles falando assim: não é possível, eu acho que amarraram o nome do nosso time na boca de um sapo e costuraram e jogaram o sapo fora, porque a gente não consegue marcar gol de jeito nenhum. Então é uma situação complicada, né? O clube que subiu esse ano e que tá aí na briga para não voltar para a segunda divisão mais uma vez, depois de ter batido na trave várias vezes e depois de conseguir, né, subir para a primeira divisão, não vem fazendo uma boa estreia na elite do futebol paraibano. Pere Lima, que na próxima rodada enfrenta o Nacional de Patos, o Nacional que joga contra o 13, e eles vão estar todo mundo de olho nessa partida do 13 contra o Nacional de Patos, já para ver o próximo adversário como vai se comportar. Bem, é basicamente isso. 1-0 Pere Lima, muitos gols perdidos, jogo faltoso
e a gente vai esperar para ver como vai se comportar as duas equipes na próxima rodada. Valeu, é isso aí. Massa, valeu Isabel pela contribuição. E na outra partida que aconteceu no Amigão, só que nesse domingo, o Sport Lagoa Seca venceu o CSP por 1-0. O Tigre da capital agora ocupa a quarta colocação do grupo B e o Sport Lagoa Seca segue na lanterna do grupo A com 3 pontos. Então vamos ter a contribuição do nosso querido amigo Silas Batista, repórter do Globoesporte.com, que esteve à beira do gramado, trabalhou nessa partida e vai nos trazer também mais detalhes do jogo lá no Amigão. Fala galera do podcast Minutos Finais, satisfação mais uma vez estar aqui com vocês para falar um pouco de Campeonato Paraibano, falar especificamente dessa rodada, né, que é a de número 4, rodada em que eu acompanhei a partida entre Sport Lagoa Seca e a equipe do CSP. O jogo foi no domingo aqui no Amigão, em Campina Grande, e é aquele tipo de jogo em que você vai trabalhar sem nenhuma expectativa do que possa acontecer. Mas, até que contrariando um pouco do que eu esperava, esse jogo não foi de todo o mal, não foi de todo ruim. Partida com alguns bons momentos, e o que eu queria destacar para vocês nesse jogo que terminou com a vitória da equipe do Sport Lagoa Seca por 1-0 é a atuação de um jogador especial, o jogador Ferreira, né? Camisa 10 da equipe de Lagoa Seca. O Ferreira, que atuou a vida dele toda como lateral, agora está nessa função de meio campista, e a qualidade é um fator que não tem idade, né, no futebol. Mesmo com o avanço aí dos anos, o Ferreira continua sendo um atleta de um excelente nível técnico. Para mim é o que mais se diferencia nesse elenco muito fraco do Sport Lagoa Seca, e foi o Ferreira responsável aí pela criação das principais jogadas da equipe de Lagoa Seca. Pelo lado do CSP, eu queria destacar a atuação do Matheus, né, o camisa 11 Matheus, que é um dos bons nomes que surgiu nesse ano nessa equipe do CSP, mas que foi muito fraco, muito apagado nesse jogo de domingo aqui no Estádio Amigão. De toda forma, é um atleta que, ao que tudo indica, vai ser mais uma daqueles achados que o CSP sempre consegue encontrar no futebol da Paraíba. O Matheus, se continuar tendo pelo menos a vontade que demonstrava em campo, embora a técnica não tenha se sobressaído de maneira alguma nesse jogo de domingo, mas é um jogador muito voluntarioso, vem buscar a bola atrás, tem qualidade também no drible, tem qualidade no chute. Teve uma tarde infeliz, faz parte, né? Isso é o futebol, mas creio eu que vai ser aí um atleta que ainda tem muito de bom para apresentar durante essa disputa de Campeonato Paraibano. Já para ir encerrando essa minha participação aqui, eu queria só fazer um registro de mais um caso ruim de arbitragem que tivemos aqui no estadual. O árbitro que trabalhou nesse Sport Lagoa Seca 1 CSP 0, e agora vocês vão me perdoar de não lembrar o nome do árbitro principal, mas ele teve uma atuação muito fraca. No primeiro tempo, um pênalti não marcado para a equipe do Sport. No segundo tempo, um pênalti marcado que, na minha opinião, não foi pênalti, uma bola fora da área. E aí vai se destacando mais uma vez, do ponto de vista negativo, a arbitragem no Campeonato Paraibano de Futebol. Torcer para que isso mude, para que essa situação não seja a tônica do campeonato de uma forma geral. Vou ficando por aqui, vou me despedindo de vocês por hoje, desejar um excelente dia aí para todo mundo que estiver nos acompanhando, voltar com vocês aí na condução do podcast Minutos Finais, nessa edição, falando aqui sobre a quarta rodada do Campeonato Paraibano. Até a próxima. Só para completar, Ed, que o São Paulo Cristal, depois de 4 jogos, ainda não marcou nenhum gol no Paraibano, né? Mas Índio Ferreira segue no cargo, pelo menos até o próximo jogo do fim de semana contra o Sport Lagoa Seca. O jogo vai ser lá no Carneirão e deve ser mais ou menos a nota de corte do Índio Ferreira, que faz a equipe até ter desempenhos bons para um time que subiu da segunda divisão e que
que chega a equilibrar jogos com o Atlético, por exemplo. Contra o Botafogo teve alguns bons momentos, apesar de só ter tido chances claras em duas cobranças de falta de bem longe. Mas é um time que realmente tem muita dificuldade para fazer gol e tá no mercado aí em busca de um camisa 9. E acho que só para falar um pouco de grupo A e grupo B na parte de baixo, no grupo A acho que é meio que favas contadas aí o Sport, né, cair. Embora tenha conseguido vencer, mas é bem complicado em virtude do peso do grupo A, que a gente vê que é bem maior do que no grupo B. No grupo B já acho que tem jogo ali embaixo, né? Tem o São Paulo, o CSP e talvez o Souza, né? O Souza que tecnicamente dentro de campo acho que não iria brigar para cair, mas pode perder 6 pontos, né? Ainda lembrando que o Nacional entrou com a notícia de infração no Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol da Paraíba, já para avisar o tribunal, e o tribunal, se der, lógico, tudo correr normal, vai oferecer uma denúncia, né? E aí vai ter julgamento por conta daquele caso de Joboy. Joboy jogou sem cumprir suspensão, jogou a segunda rodada pelo Souza e ainda devia uma suspensão do próprio tribunal na época que tinha jogado pelo São Paulo Cristal na final da segunda divisão no ano passado. Foi punido com o jogo pelo tribunal e não cumpriu ainda. Aliás, já cumpriu no jogo seguinte, né? Porque o Souza acabou meio que acusando o golpe. Tanto que no jogo seguinte, após a segunda rodada que o Joboy jogou, na terceira rodada o Joboy não foi relacionado pelo Souza. Então já cumpriu, mas não tinha cumprido antes de ter sido utilizado pela primeira e única vez pelo Souza. Então é possível ainda essa reviravolta com o tapetão e o Souza possa, de alguma maneira, brigar lá embaixo. E só para ainda entrar um pouquinho mais nesse caso, o Souza mudou a estratégia de defesa, né, dizendo que o Joboy não precisava cumprir suspensão, que foi o que o Deone falou aos 7 ventos anteriormente, mas agora acusa ou afirma de que o Joboy foi julgado sem direito de defesa, acusando o São Paulo Cristal, que era o clube que o Joboy defendia na época, de não ter informado ao jogador da existência do julgamento, de não ter sido notificado, etc, etc. O Eduardo Araújo, que é diretor do São Paulo Cristal, disse que tem até documentação que prova que o Joboy foi notificado do julgamento e da punição e etc. Então, coisas que o tribunal com a documentação vai decidir com cautela e não precisa a gente ficar batendo boca com o dirigente nem aqui nem nas redes sociais para um caso que está na justiça, né? A gente confia que a justiça vai resolver isso da maneira justa e que deve ser resolvida. Beleza, vamos encerrando, né, mais essa edição de Minutos Finais. Queria pedir... A gente volta quinta-feira com a edição especial aí dos Jogos dos Paraibanos na Copa do Brasil, né? Exatamente, Elis, exatamente. Botafogo e Campinense jogam na quarta-feira, o Botafogo lá na Bahia contra o Atlético de Alagoinhas e o Campinense no Amigão contra o Galo Mineiro. E fazendo jabá da concorrência para o torcedor botafoguense que não sabe ainda, o Globoesporte.com vai transmitir o jogo do Botafogo lá em Alagoinha. Aproveita que você está falando também, Edson, e já passa logo aí. Onde é que o pessoal pode nos ouvir e nos seguir nas redes sociais? Diga aí. Pois é, quem quer ouvir a gente está no nosso site, podminutosfinais.com.br. Também estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast também. E para seguir a gente no Twitter ou no Instagram, minutos_finais, e também no facebook.com/podminutosfinais. Beleza, é isso, pessoal. Estamos encerrando mais uma edição do Minutos Finais. Um abraço, Pedro. Um abraço, Ellison. Até a próxima edição, pessoal.